Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje a gente vai falar sobre o acontecimento discursivo em Michel Péchet. Para entender o acontecimento discursivo em Michel Péchet, a gente precisa primeiro compreender que esse conceito ele é mais conceituado, né? Ele ganha uma importância maior na terceira fase da análise do discurso péchetiana, numa fase em que talvez a deriva fosse um objeto ali mais interessante, talvez a deriva trouxesse um procedimento diferente, um procedimento mais interessante e menos focado numa certa regularização, menos focado numa certa manutenção de regras e talvez mais focado no múltiplo, na multiplicidade dos significados que os significantes podem assumir. E talvez também o acontecimento discursivo entra como um elemento para explicar essas mudanças de significado. O Péchet ele vai dizer, abre aspas, que o acontecimento discursivo ele atua no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória. Ou seja, vai ter acontecimento discursivo quando uma atualidade, o presente, se debater com a memória, com o passado. Vai ter um acontecimento discursivo quando a formação discursiva, que representa esse passado possível, entra em contato, em guerra, em tensão com o presente, que pede aquilo que parece ser impossível e pede mudanças. Esse é o primeiro ponto. A Fredendursky, ela explica de um jeito interessante, colocando em jogo duas formas, duas estruturas específicas, uma vertical e uma horizontal. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que existe uma possibilidade de repetição do enunciado e essa possibilidade ela está sempre naquilo que se situa num nível que é vertical. A possibilidade de repetição, que a memória entrega, que a história entrega, de onde parte, no fundo, as formações discursivas e o interdiscurso, num eixo vertical, num nível vertical. No nível horizontal, pelo contrário, existem os enunciados ditos no presente, os enunciados que são falados. Existe o intradiscurso, existe o dizer. Então, na medida em que você tem uma estrutura que é vertical, que garante a existência do enunciado, como as formações discursivas, o interdiscurso, a gente tem uma estrutura de nível horizontal que garante a possibilidade dele mudar seu significado, dele se atualizar, garante a sua atualização no fundo. É esse nível que é horizontal que garante a prática propriamente discursiva no presente. Em Papel da Memória, Péchet vai falar um pouco mais sobre o acontecimento discursivo e ele vai falar do acontecimento discursivo como aquilo que fura uma determinada corrente que tenta manter a regularização. E assim vai dizer Péchet, abre aspas, a memória tende a absorver o acontecimento como uma série matemática prolonga-se conjeturando o termo seguinte em vista do começo da série. Mas o acontecimento discursivo, provocando interrupção, pode desmanchar essa regularização e produzir, respectivamente, uma outra série sob a primeira. Desmascarar o aparecimento de uma nova série que não estava constituída enquanto tal e que é, assim, o produto do acontecimento. O acontecimento, no caso, desloca e desregula os implícitos associados ao sistema de regularização anterior. Ou seja, quando a gente tem um acontecimento discursivo, o sistema de regularização que era posto acaba sendo furado e precisa ser refeito. Há uma série que precisa ser refeita para dar conta desse acontecimento discursivo, que fura as possibilidades de dizer, de significar, de entender, de fazer o processo semântico dar conta daquilo que está sendo dito, dentro de uma formação discursiva dada. Acho que um exemplo bom para isso é a Marcha das Vadias. O termo vadia fura a formação discursiva política e moral de tal maneira que é necessário que algumas séries de enunciados se refaçam, se recoloquem na realidade. E quando a gente observa o que se tornou o termo vadia após a existência da Marcha das Vadias, a gente percebe que existe ali um significado que é político, um significado que envolve algo do político. Talvez um significado que anteriormente, com uma primazia da esfera moral, nunca ficasse exposto.
E um significado que precisou de um acontecimento histórico. No acontecimento histórico foi o policial falando para a moça na balada, ó, você está vestida como uma vadia. Talvez aqui a gente tenha, evidentemente, o acontecimento histórico como a própria Marcha das Vadias. Precisou de um acontecimento histórico, que é a existência dessa marcha, da Marcha das Vadias, ao redor do mundo. E aqui a gente tem a existência de um acontecimento histórico, que vai dar a base histórica para um acontecimento discursivo, que é o termo vadia, adquirindo um novo significado. E esse acontecimento discursivo fura a regularidade que existiam nas formações discursivas políticas, que agora passam a trazer um elemento feminista sempre sob o signo vadia. Muito obrigado a você que assistiu, muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal. Você pode também participar do canal no Telegram, o link está aqui na descrição. Muito obrigado, dê um like e até a próxima.